Eu quero te falar uma coisa que prende 99% das pessoas e essas pessoas estão realmente sem liberdade e adormecidas por causa dessa coisa. Eu digo uma coisa, mas na verdade essa coisa é composta por várias etapas aí que são intrincadas dentro da sociedade e que prendem o indivíduo. E eu acredito que todas as pessoas deveriam tentar se libertar disso, mas também como vão tentar se elas nem sabem que estão presas nisso, né? E normalmente quem sai dessa prisão não saiu porque quis, não é mesmo? Acabou descobrindo de uma forma ou de outra a verdade. E, e o que acontece? Existe na sociedade uma parcela de coisas que prende as pessoas, como eu acabei de falar. Vamos começar por uma, mas essa uma não é a primeira. Não estou classificando como a primeira, mas também não tem uma ordem, talvez. Por isso eu quero começar falando, como eu disse, não de forma progressiva e nem de forma numérica, mas porque de alguma forma eu vou ter que começar. Então vamos começar falando da música sertaneja. Realmente, isso não parece ser uma coisa que prende as pessoas, não é mesmo? Para quem vê de dentro, não é mesmo? Para quem gosta disso, não parece que prende. Principalmente para quem está preso, não parece que é uma prisão. Mas se você for parar para analisar todas essas músicas, e eu tô falando apenas das músicas sertanejas, tá? De sertanejo universitário. O que diz essas letras? Se não todas, 99% delas também fala sobre bebedeira, fala sobre você se embebedar, sobre você resolver os seus problemas. Como? Se alcoolizando, não é mesmo? E agora todas as outras músicas, ou algumas, né, como o pagode, o samba, essas outras músicas também estão te levando para esse lado. Normalmente a historinha da música é: você vai, se relaciona com alguém, aquele alguém te chuta, te trai, e aí para onde você vai? Qual é a solução? A bebida, não é mesmo? E por que eu acho que isso é uma prisão? Porque no meu entendimento, essas músicas elas incutem as suas palavras na bebida, porque o álcool, né, a bebida alcoólica gira um mercado bilionário. E esse mercado bilionário, ele é composto por empresas que consequentemente vão financiar esses cantores de tais músicas. Se esses cantores incentivarem cada vez mais as pessoas a ficarem caídas no álcool, seja em qualquer tipo de outra droga, o que vai acontecer? Essas empresas vão ganhar cada vez mais e por isso vão incentivar cada vez mais esses cantores, influenciadores a divulgarem isso, e vira basicamente um ciclo. Não só com músicas, mas também com apostas, não é mesmo? Quer dizer, não só com bebida, mas apostas também. Apostas vão lá e patrocinam esses influenciadores, patrocinam esses músicos, patrocinam jogos de futebol. O jogo de futebol aqui no Brasil já tinha uma cultura um tanto quanto suja, não é mesmo?
E agora, com essas apostas, entre aspas, livres no Brasil, de maneira legal, ficou totalmente mais degradado isso. E isso cria um meio entre as pessoas, cria um campo de, de, de baixa qualidade de vida, baixa qualidade de pensamento, que só emburrece cada vez mais as pessoas. E as pessoas acham que a solução é, no final das contas, isso. É álcool, é apostas, é você se envolver com pessoas de forma descartável, compreende? Querendo descartar as outras pessoas. E, no final das contas, é o que? Uma prisão. Como eu falei, é uma prisão. E isso só te leva água abaixo. E eu só falei de algumas coisas aqui mesmo, né? Só falei da parte da música, falei da parte do futebol ali, o que tá sendo, o que tá financiando, o que tá patrocinando, na verdade, né? Esses meios artísticos e esportivos aí, que era para ser algo de alto nível, né, de elevação do ser humano, elevação do brasileiro, é algo que está fazendo o brasileiro ir cada vez mais para baixo. Outra coisa, redes sociais de vídeos curtos. Você sabe quais são, né? TikTok e muito menos. Você sabe o que é possível você encontrar lá, né? E lá também estão essas coisas que eu citei aqui. Lá também estão incentivos para que você tenha relacionamentos líquidos de curto prazo. Faz você ter um pensamento de curto prazo. Por quê? Porque são vídeos curtos que tem lá. Não tem como você ter um pensamento construtivo, um pensamento com uma linha de raciocínio longo. Não tem como você ter planos e pensamentos a longo prazo com vídeos curtos. E talvez eu esteja incomodando e espizinhando algumas pessoas por estar falando sobre essas coisas. Porque talvez a pessoa pense, poxa, mas é só isso que eu faço? Tudo isso que você falou, eu faço. E então quer dizer que toda a minha vida tá ruim, tá mal. Sim, muito provavelmente sim. Se você só faz isso, muito provavelmente sim. E eu digo pra você se libertar de tudo isso. E às vezes você pode perguntar também, tá, mas como que eu faço pra me livrar de tudo isso? Qual que é o caminho certo? Bom, é só você olhar o oposto, não é mesmo? Qual que é o oposto do que essas músicas cantam? E outra, tem música que nem letra tem. Nem letra tem e já surra esse tipo de pensamento que é colocado, né, nessas músicas, e não só em músicas, mas em filmes, principalmente em novelas. Principalmente, não vou dizer principalmente, mas está em novelas também, em programas aí brasileiros. Infelizmente isso tá acontecendo, né? O pessoal chama muito isso de cultura woke, mas não é só isso. Não é só isso que tá acontecendo. É isso também, mas isso é apenas uma parte de tudo, de toda essa prisão, de toda essa dominação que as pessoas vêm se prendendo e acabam tendo uma vida cada vez mais complicada. Não só em uma área da vida, mas em quase todas elas. E se libertar disso é o caminho. Buscar ter uma vida de prosperidade é o caminho. Buscar ter um pensamento que não se degrina, não se degenere, não se destrua, sabe? Um pensamento que não faça com que você se destrua.
Porque, como eu tava falando, essa questão de influenciadores aí, muitas vezes você acompanha um influenciador que ele torna normal o ato de você pensar que você não vale nada, que você é alguém fraco, que você é pobre e que tá tudo bem você ser pobre, tá tudo bem você, e é normal você ser pobre, é normal você se embebedar, você se endividar, e pregam ali um cenário onde você está ferrado, e isso é um motivo de orgulho. E eles pregam esse cenário, e muitas vezes muitas pessoas copiam. A maioria das vezes muitas pessoas copiam. E isso acaba ficando no cotidiano das pessoas, e elas acabam, mesmo sem perceber, ali, né, achando que estão brincando, né, falando, se colocando para baixo, falando: olha, eu sou fraco, eu tô endividado, e tá tudo bem, sabe? Fazendo aqueles memezinhos, aquelas brincadeirinhas, falando mal de si próprio, se colocando para baixo. E sim, isso parece uma coisinha boba, uma coisinha de nada, né? Uma brincadeirinha. Parece que eu tô levando a sério uma brincadeirinha das pessoas, mas acontece que isso aí é apenas um sintoma de uma coisa muito mais profunda que está acabando com a vida da pessoa cada vez mais e mais. E se isso acaba com a vida de uma pessoa, quando isso se soma a milhões de pessoas, isso acaba com a sociedade inteira, compreende? E talvez você ache loucura tudo que eu tô falando aqui, mas até porque eu não expliquei exatamente como tá na minha cabeça, né? Aí fica um pouco mais difícil de você entender. Mas eu pretendo começar a falar mais sobre isso aqui, não é mesmo? E eu realmente estou sendo um pouco mais apelativo por estar falando essas coisas, né? Porque isso é algo que faz parte da construção do meu pensamento. E eu vou falar mais sobre isso aqui. Talvez eu venha e fale de maneira mais organizada, para ficar mais fácil para vocês. E realmente esse é um pensamento bem mais aprofundado, e eu sei que realmente todos os vídeos que eu venho aqui e faço são mais profundos mesmo, não são sobre ideais rasos, mas por mim estar falando algo ainda mais complexo, talvez eu tenha me enrolado um pouco aqui hoje, mas eu acho que não foi tanto quanto eu pensava que eu iria me atrapalhar falando. Eu acho que se você é um pouquinho mais esperto, você pegou o que eu queria dizer, e acredito que conforme eu for produzindo os vídeos aqui, eu vou pegando o jeito cada vez mais e consigo fazer com que o que eu quero passar para você fique cada vez mais claro, apenas por praticar. E no final das contas, uma hora ou outra eu vou acabar esmiuçando tudo isso que eu quero passar para você. E me acompanha aqui, porque se você pegar esse vídeo e os próximos, até mesmo os que eu já produzi aqui, você vai conseguir juntar tudo no final e vai entender o que eu tô falando, o que eu quero dizer. E se você colocar em prática o que eu tô falando aqui, eu garanto que você não vai ir para um lugar ruim. O que eu tô falando nesse canal, se você aplicar na sua vida, você não vai ir para um lugar ruim. Isso eu coloco a minha conta em risco para falar isso. Eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar 100%. Porque eu tenho segurança sobre o que eu estou falando aqui para você.
É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais.